Isso aí, galerinha, tá quase acabando. Tô sentindo que hoje nós vamos sair 10 minutinhos mais cedo. Eu não sei, eu sou um cara muito sensitivo, vocês sabem disso. Exatamente, eu sempre procuro, né, a cabala para poder me guiar, né? Minha vida é sempre guiada pela cabala. Então, olha só, galerinha, bobagens à parte, nós estamos lá na página, eu recomendei primeiramente, né? O dos índiozinhos, eu achei bonito por causa daquela parte poética. Olha lá que beleza. Quase chorei nessa questão aqui, ó. Página 3 do volume 2, importante ressaltar isso, Física D, questão 0408. Dizia o seguinte a questão: quem me dera ao menos uma vez provar que... Mas não deram os espelhos e vimos um mundo doente. Canta muito esse professor. Esse trecho do poema Canção de Renato Russo ilustra o hábito histórico do homem branco de oferecer bugigangas de baixo custo aos índios como forma de obter a sua cooperação e posteriormente submetê-los aos seus interesses. É a sua cooperação, tipo, me dá tua filha e te dou esse espelho. Cooperação, cara, foi muito gentil na parte da cooperação. Um desses objetos, o espelho, sempre causou impacto e estupefação nas civilizações indígenas mais incultas, que bonito, que julgavam ter sido aprisionada a sua alma no interior do estranho presente. Essa também é uma ideia bem criativa. E realmente, né, a história... Pô, então e o lago? Né, o que o índio pensava quando se via ali no lago, né, na verdade? A ideia legal... A ideia interessante é que, assim, o índio lidando com aquilo ali de maneira natural, né, cara, ele criou teorias para explicar aquilo, provavelmente, né? É possível até que uma das teorias fosse que a nossa alma está sempre na água, né? Poderia, por que não? E assim como as outras civilizações criaram explicações absurdas para entender o mundo à sua volta, e depois uma outra civilização ou alguém da própria civilização teve uma sacada e percebeu, não, a gente está falando bobagem, vamos melhorar essa ideia, né? Mas tu vê, não é que todo índio de repente tem essa sensação, mas de certo o pajé, né, para explicar o que estava acontecendo ali, ele arrumava uma explicação provavelmente similar à que ele usava já para a água, né? Só que como a água era uma coisa natural e aquele objeto era algo criado pelo homem branco, dava a sensação de que o homem branco estava usando de uma certa bruxaria para usar elementos da natureza em coisas que não eram naturais, né? Então por isso de repente a confusão. Para nós que usamos o espelho diariamente, alguém se espantar com o espelho parece um absurdo, né? Mas vale lembrar que mesmo no ano 2000 existiram crianças que foram criadas com animais, que não aprenderam a falar porque não foram criadas com um ser humano do lado delas. Essas pessoas, quando colocadas em contato com uma TV ou vão passear num shopping, elas ficam apavoradas, escadas que se mexem, aquele mundo é uma coisa que ela nunca viu na vida dela. Então tu imagina, cara, tu dá de cara com algo que tu nunca viu na tua vida e que é totalmente diferente da tua realidade. Claro que vai causar estupefação, né? Tu imagina o índio sempre vendo o mar. E de repente começam umas coisas boiando no mar lá longe com velas e se aproximando. É a nave alienígena, cara, chegando no teu planeta. É exatamente essa sensação, pô, no meu planeta tem um alienígena vindo ali. Né? Então é a mesma sensação que hoje nós visitarmos para alienígenas, pode ter certeza que é a mesma sensação do índio sendo visitado pelo homem branco. A sensação é muito similar. Né? Então bacana refletir sobre isso. Com um pouco de dedicação e cuidado para não agredir a sua cultura, cheio de cuidado, para não agredir a cultura primitiva, é possível explicar ao índio que o que ele julga ser sua alma nos espelhos planos é apenas uma imagem. Ou seja, não é ele de verdade, é apenas a imagem. E que tipo de imagem? Virtual e invertida da direita para a esquerda. Olha, o perigo é o seguinte, ó, ela é virtual, certo? O que ele quer dizer invertida da direita para a esquerda? Que o meu lado direito aparece como sendo o lado esquerdo da imagem, mas aparece no lado direito. Se eu levanto a minha mão do lado direito, é do lado
mão levanta? Que é a mão esquerda da imagem, mas é do lado direito. Eu lembro que quando eu tinha noções de espelho, eu olhava pelo retrovisor do carro e tinha a sensação errada. Eu olhava pelo espelho e o cara vinha da esquerda. Eu achava que ele estava vindo da direita. Porque eu estudei que era revertida, não é isso? A imagem não é revertida? Só que aí, na verdade, eu vi, não. Se o carro aparece vindo da direita, é porque ele de fato veio da direita. Concorda comigo? Então observe uma coisa. Uma ideia é chamar a imagem de reversa para mostrar que aquela imagem, se fosse uma pessoa, estaria levantando a mão contrária. Concorda comigo? Mas se eu mexo a mão na direita, é na direita que a minha mão se mexe no espelho. Concordam? Então eu não achei legal aquela maneira dele explicar. Se for a menos pior, eu aceitarei. Mas não é legal dizer que é virtual e invertida da direita para a esquerda. Porque só é invertida da direita para a esquerda se tu te coloca no lugar da imagem. Mas a imagem nem é uma pessoa, ela nem existe. Tá entendendo? Então por isso que eu não gostei da explicação. Mas eu até entendi o que ele quis dizer. Letra B, real. Peraí. Espelho plano. Objeto. Pego a cabeça do objeto. Quantos raios? 2. Sai infinito, mas a gente só usa 2 na hora de desenhar. O que atinge em cheio, volta sobre ele mesmo. O que atinge o espelho com um certo ângulo, a gente faz a reta normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os raios refletidos estão se afastando, não é isso? Quando esses raios penetram no teu olho e o teu cérebro entende que a luz anda, ele supõe que a luz está vindo de trás do espelho. É só uma ilusão, não é isso? Mas já que o cérebro supõe que a luz está vindo de trás do espelho, nós temos que prolongar os raios verdadeiros para saber aonde o cérebro enxerga esse ponto de origem da luz. E esse ponto de origem da luz não existe. Então é por isso que ela é virtual, feita de prolongamentos. A letra B é um absurdo. Letra C, virtual e menor que o objeto. Não é menor, é do mesmo tamanho, né? Se nós fôssemos usar a mesma ideia aqui na parte de baixo, certo? Por geometria, por semelhança de triângulos, fica fácil confirmar, né, que o tamanho da imagem vai ser exatamente o tamanho do objeto. Letra D, real, é invertida de cima para baixo. Vimos que real é um absurdo e todos nós sabemos que ao se olhar no espelho nós não ficamos de cabeça para baixo. Letra E, virtual, tudo bem, do mesmo tamanho que o objeto, beleza, e sem qualquer tipo de inversão ou reversão, não. Então, mesmo que a explicação A não seja a mais perfeita, nós temos que entender como a correta nesse caso, certo? Letra A. Então essa história de ser invertida da direita para a esquerda, que na verdade não é bem uma inversão, né? Beleza? Na verdade a luz anda em linha reta. Poxa, se a luz anda em linha reta, se eu mexo essa mão aqui, em linha reta vai ter que mexer aquela mão que está na direita. E se eu me colocar no lugar da imagem, parece uma pessoa levantando a mão esquerda dela. Né? Então o nome correto disso é chamar de reversa. Beleza? Aquela explicação ali, invertida da direita para a esquerda, eu não gostei daquela explicação. Mas tu vê, por eliminação o cara tem que aceitar. Às vezes uma resposta que não é fisicamente tão correta. Beleza. E se o índio se dá um passo em direção ao espelho, o que a imagem do índio faz? Dá um passo em direção à imagem, em direção ao espelho. Não faz sentido tu dar um passo e a tua imagem dá 2 passinhos, né? Concorda comigo? Sempre usando o bom senso nessa hora. Isso. Porém, muita atenção. Se eu desloco o espelho 1 metro para próximo do objeto, a imagem desloca-se 2 metros em relação ao objeto que ficou parado. Se eu traslado o espelho, a imagem traslada o dobro. Lembra disso? Isso pode te ajudar bastante na prova. E ainda eu pedi para vocês fazerem outra questãozinha para a gente dar uma revisada nas ideias dos espelhos esféricos, que é lá na página 10, a 5.16, é isso? Então vamos lá. Página 10, ainda na Física D do volume 2, exercício 5.16. Um somatório para revisar espelhos esféricos. Julgue os itens abaixo, dando a soma das corretas. 01. Aliás, deixa eu já aproveitar aqui e preparar o nosso meio de campo. Aqui. É isso aí, a Fafá está lá em cima que ela convidou um autor de um livro, né? Como é que é? Aquela do Santinho, da lenda do Santinho.
que é um cara de Floripa aqui, né, que escreveu sobre a lenda do Santinho, lenda provisória do Santinho, uma coisa desse tipo. E é um livro que o segundo ano leu, e imagina, o autor do livro tá aí, cara. Imagina tu ter lido um livro, tá cheio de curiosidades, porque o final do livro é sempre misterioso, né? Porque o final termina na tua cabeça. Esse que é o bonito da literatura, o cara escreve, deixa as coisas meio entreabertas, é tu que finaliza o livro na tua cabeça, é tu que diz o que aconteceu, né? É tu que interpreta e acha o que aconteceu. E nem sempre vai ser aquilo que o autor queria dizer, né? E às vezes o cara faz o livro para justamente deixar o cara com a pulga atrás da orelha. O que esse filho da mãe quis dizer? E se tu fala com o cara, ele se recusa. Não, isso é contigo, né? Agora tu imagina tu poder ter lido um livro e tá lá um cara que escreveu o livro. Amigo, pô, vem cá, me conta assim, cara. Naquela passagem do livro, cara, o que tu quis dizer com aquilo, né? Só aqui mesmo que isso acontece, cara. Olha, cansei de ir em outros lugares, eu nunca vi um colégio que desse essa oportunidade. Eu tô aqui, vai fazer 4 anos, em todos os anos que eu estive aqui, essa oportunidade existiu. Sempre a Fafá dá um jeito de chamar o cara que escreveu o livro e a gurizada tá lendo para interagir. Então não podemos, né, é claro que ela é anfitriã, né, então ela tem que ficar ciceroneando o autor, obviamente, por isso ela não está aí. Show de bola, vamos lá então. 01. Todo objeto colocado na frente de um espelho terá imagem conjugada. Sempre vai aparecer a imagem quando eu botar um objeto diante do espelho. Tem uma situação que não, né? O espelho côncavo, quando o objeto está bem no foco. Lembra? A gente falava que dá cheirinho de merda. Porque o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e os raios emergem paralelamente. Mesmo que eu prolongasse, eles não se encontram. Nesse caso, a imagem é dita imprópria. Ou forma-se no infinito, mas dizer que ela vai aparecer conjugada bonitinho, não vai. Até porque se tu fizer isso no espelho da mãe da tua mãe, fosse afastando, chega uma hora que fica um borrão. Na hora do borrão, cadê a tua imagem? Tu não enxerga a tua imagem, ela não se formou. Então, por isso, falsa. Falsa em função do espelho côncavo, quando o objeto está no foco, a imagem imprópria. 02. A imagem de objeto real, formada por um espelho plano, é sempre virtual. Pelo desenho que a gente acabou de fazer na questão anterior, né? Tem que ser sempre virtual, não tem escapatória para isso. Uma lâmpada acesa e pontual, bem pequenininha, em forma de um ponto, colocada na frente de um espelho convexo, emite raios na direção do espelho. E quando refletidos, estes não se encontram em nenhum ponto fora do espelho. Bom, deixa eu ver se eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou para eu pegar um espelho côncavo e colocar uma lâmpada pontual na frente do espelho. É isso? Convexo. Convexo. Ah, bom. Uma lâmpada acesa e pontual é colocada frente a um espelho convexo. Ah, bom. Emite raios na direção desse espelho. Vou fazer alguns aqui só para a gente analisar. E, quando refletidos, estes não se encontram em nenhum ponto fora do espelho. Deixa eu ver, esse raio vai vir para cá, né? Esse raio vai para lá. Outro raio aqui iria para lá. Concordam comigo? Esse raio voltou sobre ele mesmo. Depois de refletidos, nenhum deles vão se cruzar, né? Concordam comigo? Fora do espelho. O que ele quer dizer fora do espelho? Para cá, né? Porque se eu for ali para dentro do espelho e fizer os prolongamentos dos raios refletidos, né, eles vão se encontrar. Então tudo bem. Uma lâmpada acesa e pontual colocada na frente do espelho convexo emite raios na direção do espelho e, quando refletidos, estes não se encontram em nenhum ponto fora do espelho. Realmente, cada raio vai espirrar para um lado e eles vão divergir, vão ir se afastando. Então não vão se encontrar. Verdade. 08. Se prolongarmos os raios luminosos refletidos de um espelho convexo, emitidos por um objeto de pequenas dimensões, estes se encontrarão dentro do espelho. Deixa eu ver, pontilhada prolongando, realmente, né? Eles todos tendem a ir para um ponto onde eles vão se encontrar diante do espelho. Claro, pô! Deixa eu até melhorar o desenho para ninguém achar que eu estou enganando aqui, ó. Então, olha só, vou fazer um espelho convexo mais bonito. Vou até fazer o foco e o centro de curvatura e vou pegar um objeto qualquer aqui, certo? O raio que chega paralelo sai pelo foco, beleza? Meu Deus, o que é isso? Aqui. Sai pelo foco. O raio que atinge o vértice
sai com o mesmo ângulo. O raio que atinge, que passaria pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Algum desses raios vão se encontrar aqui fora? Não. Porém, se eu prolongo eles, ó, eles se cruzam ou não se cruzam? Se cruzam, sem dúvida. Em algum ponto eles vão se cruzar se eu faço o prolongamento. Então, verdade é 0,8. Se prolongarmos os raios luminosos refletidos em um espelho convexo, emitidos por um objeto de pequenas dimensões, estes se encontrarão dentro do espelho, claro. Verdade. 16. Todo raio luminoso que passa pelo centro de curvatura de um espelho côncavo é refletido pelo espelho na mesma direção de incidência. Passa por onde? Deixa eu ver. Centro de curvatura. Eram quantos os raios característicos? 2. Alguém dá mais? 4, né? Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Então, se chegou pelo centro de curvatura, volta na mesma direção de incidência. Direção é uma linha, né? Volta sobre ele mesmo, na mesma linha. Todo raio que passa pelo centro de curvatura de um espelho côncavo é refletido pelo espelho na mesma direção de incidência. Verdade. Finalizando, todo raio que incide no vértice com certo ângulo de incidência sai sempre com o ângulo de reflexão igual ao de incidência. Na verdade é uma lei, não é, gente? O ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão. Isso ocorre sempre. No vértice isso só é mais notório, só é mais óbvio isso no vértice, né? Então verdadeiro também. Ficamos com 40, 50, 60 e 2. Então foi legal porque de certa forma revisamos um monte de detalhes dos espelhos esféricos. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra a questãozinha de espelho, que ela é bobinha. A mais delicada é a extra. Aliás, a outra, de espelho plano, que tem algumas noções que são mais perigosas. De espelho esférico é boba. E a extra, como eu te disse, é calorimetria. Se tu quiser ter mais chance de acertar ela, dá uma lida na apostila de repente nos conceitos básicos. Capacidade térmica, calor específico, calor latente, que está relacionado à mudança de estado físico, né? E calor sensível relacionado à mudança de temperatura. Isso aí tu já vai conseguir tirar de letra, tá? Façam com carinho a prova, desejo toda a sorte do mundo a vocês. E até a próxima. Daqui a pouquinho eu já estou liberando a galera.